Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres e continuando a nossa série Você Não Nasceu para Isso. Hoje eu tenho duas convidadas especialíssimas, pastora Thaís, Olá. pastora Kelly. Olá. E a gente vai conversar hoje sobre um tema que foi sugestão que nós recebemos na caixinha do Instagram. A gente colocou lá, tem algum tema que vocês gostariam que a gente falasse no culto? E o tema foi comparação ou se comparar. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso. Eu fui para o Pai dos Burros, para o dicionário, e para ler o que é comparação. Comparação é examinar simultaneamente duas ou mais coisas para lhes determinar semelhança, diferença ou relação entre essas coisas. Então, tendo isso em mente, a gente vai começar o nosso bate-papo com a Kelly, porque ela fez uma observação muito bacana a respeito da comparação, que eu acho que vai enriquecer muito esse nosso bate-papo. Pensando nesse tema de comparação, né, eu já começo a pensar em como isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Faz parte, isso está inerente ao ser humano, a comparação. A gente, desde pequeno, a gente aprende lá na escola, né, os conjuntos, o conjunto dos brinquedos, o conjunto das roupas, né? Então, você começa a selecionar essa parte, esse momento em que a gente aprende a comparar, isso define muito a nossa capacidade cognitiva mesmo. Então, isso eu creio que Deus nos deu isso. Sim. Como uma forma de você poder pensar e analisar as situações. Sim, e é isso que eu achei legal, porque às vezes a gente pode pensar nessa questão da comparação só pelo lado ruim, Sim. né? Que tem o aspecto ruim e que eu creio que essa foi inclusive a intenção da sugestão, né? Da gente ficar se comparando compulsivamente, né? E levando a gente a outros desdobramentos. Mas o que eu acho interessante é a gente pensar que a comparação ela tem um lado bom. Né? Ela pode fazer com que a gente, em Deus, por exemplo, né? Eu sempre penso, quando eu vejo uma pessoa que eu admiro em Deus, né? Eu olho, eu comparo, eu falo, Deus, estou longe, né? Tá? Que precisa, Espírito Santo, para que eu me aproxime disso, porque eu sei que o Espírito que está nela é o mesmo que habita em mim, mas eu ainda não dei lugar para ele na medida que ela deu, né? Então, me ensina, Senhor, né? Pode ser uma comparação nesse lugar, né? Comparação num lugar de aprendizagem também, né? Quando eu olho e vejo, nossa, nunca tinha visto dessa forma, tá muito melhor do que o que eu produzo, né? Ou como eu faço. Caramba, onde eu preciso melhorar para que eu chegue nesse lugar? Essa comparação baseada num lugar da inspiração que eu posso receber do outro, né? Inspiração é a do palavra quanto que eu você posso tinha usado. acrescentar aonde o outro chegou, aonde a outra pessoa alcançou, que eu também tenho condições de chegar. Sim. E que essa comparação ruim, ela vai sempre me levar para um lugar de que, não, tá tudo bem aqui, eu vou ficar por aqui, né? Não quero, nunca vou conseguir ser igual. Você entra num lugar de complexo de inferioridade, de autorrejeição, de separação, né? A gente estava conversando sobre isso também. Eu penso que Deus nos criou, né, com particularidades, dons e talentos especiais, e Ele deu para cada um, né? E pensar nessa questão, né, de olhar para o outro, não no comparar, né, se comparando, porque cada um tem o seu processo, né? Cada um com o Senhor está na sua caminhada com o Senhor, né? Tem uns que estão mais à frente, outros mais, né, mais atrás. E a gente olhar para os que estão lá na frente, no lugar de se sentir inferior, né? Isso pode desencadear para a nossa vida uma frustração enorme. E acabar pausando o que o Senhor tem para gente, né? Com o que o Senhor liberou para que a gente caminhasse, né? E quando a gente entende, olha, o que o Senhor tem para gente, né? A palavra que a gente está sendo ministrado agora pelo pastor Ricardo, né? Sondar qual é o coração do Senhor para a gente e a gente ter essa realidade, né? Eu preciso disso, eu preciso caminhar nesse lugar. A gente olha para o outro e olha como a pastora Kelly falou, né? Como uma inspiração. Sim. Eu chego lá, não me comparando e entrar nesse lugar de pesado, paralisar. de paralisar. Eu acho que a comparação
por ser algo inerente, ela vai acontecer, né? Mas o que ela vai virar depende de como está o nosso coração, né? Então, a gente conversa muito nas questões, assim, dos indivíduos, né? A gente lida com gente, né? Ser pastora, nosso trabalho é lidar com as pessoas. E o que muitas vezes a gente se depara? A gente se depara com as pessoas que já têm questões de uma autoestima comprometida, né? Já tem questões de rejeição. E aí, por isso, a comparação vem com esse peso, né? Enquanto que pessoas que não têm esse perfil, essas pessoas acabam lidando com a comparação de uma forma positiva, mais natural, do tipo, caramba, tô atrasada, né, no meu processo. Nossa, eu tinha uma amiga que eu conheci no grupo jovem, e era muito engraçado, porque ela falava pra mim assim, você tem 3 anos de convertida, mas eu cresci na igreja. Você tem muito mais experiência com Deus do que eu. Eu falava, então vamos correr atrás do prejuízo, vamos correr atrás do prejuízo. E tal. E não era um problema, era só uma questão de, nossa, um despertamento. Vou acordar para uma realidade. Como uma pessoa que tá há menos tempo com o Senhor, né, tem alcançado experiências que eu ainda não alcancei. Eu mesma tive, quando eu entrei na Mananciais, eu conheci a pastora Sara, na época não era nem pastora, e eu perguntei para ela, falei, quando você tem? Ela, 3 anos. Eu falei, 3 anos? Eu cresci? Você tá me falando de vários livros que eu nem li, você tá me falando de uma realidade que você experimenta que eu não vi isso acontecer. E isso foi algo que foi uma comparação que eu falei, então eu preciso ter o que você tem. Então eu vou fazer aquilo que você também fez. Porque é uma medida de Deus que ela enxergou e eu preciso alcançar esse lugar, né? E o que eu acho que para que a gente passe para a próxima parte, né, que eu acho que é importante você que nos ouve levar em consideração, é que existe um caminho para que a comparação não te afete, que é você ter convicção de quem você é para o Senhor, né? O que o Senhor quer fazer com você. Como a Thaís muito bem colocou, nós somos indivíduos diferentes, né? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer e entendi é que, como líder, eu tenho que ser aquela que aproxima as diferenças, né? Então, entre nós, assim, ó, as pastoras, eu nunca permitir que houvesse qualquer nível de comparação danosa, né? Pelo contrário, eu sou a primeira a ver os talentos que a Kelly tem, que eu não tenho, e elogiar, e reconhecer, e ser feliz, porque eu sou mais rica no Senhor, porque eu tenho proximidade dela. E idem da Thaís, quantas vezes eu elogio a criação dos filhos da Thaís pro planeta, porque é excepcional a educação dos filhos dela. Admirável mesmo. Ela é uma referência, isso não me fere, não me afeta de forma alguma, eu me alegro com que do Senhor ela consegue ter sabedoria que ela teve para educar os filhos dela no caminho do Senhor, né? Hoje vendo eles grandes, servindo a Deus, amando a presença, amando a igreja. Que isso, é pra gente bater palma, ficar feliz, né? Não se abater. Então eu sempre tive esse cuidado, dentro de casa a mesma coisa, meus filhos são diferentes, criança, né, o infantil, normalmente ele vai querer se comparar para se validar. Ah, eu sou melhor que meu irmão nisso, eu sou melhor que meu irmão nisso. E eu sempre falava, filho, você é melhor que ele nisso, mas ele é melhor que você naquilo. Tá vendo que não é uma questão? Deus fez vocês diferentes, mas vocês juntos são mais fortes. Que, na verdade, é uma característica muito do desenvolvimento da criança, ela tentar buscar essa convicção. E nesse papel de mãe, o quanto é importante, como vocês, né, são exemplos nisso, de como vocês conseguiram projetar uma identidade, uma convicção nessas crianças que é tão natural que eles não há uma comparação, pelo contrário, eles encorajam uns aos outros, né? Eles não levam para um lugar de inferioridade, de separação entre eles, né? E aí a gente vai para o outro lado. Então, assim, só para encerrar, assim, tenha em mente que você é único, né? Que Deus fez você de maneira única e especial. Nenhum membro do corpo é igual ao outro, mas ele só tem valor unido, né? Enxertado, agregado, selado através da unidade em Cristo Jesus, tendo Jesus como cabeça. Então a gente precisa ter isso
claro, para que a gente não se abale com o sucesso do outro, né, com o êxito do outro, mas se inspire, né? Que bom. E sabe o que acontece? Se a gente tiver uma mentalidade de time, né, de unidade, o artilheiro é o que marca o gol, mas a vitória é do time inteiro. Isso aí. Né? Então a gente vai ter aqueles à nossa volta que talvez vão aparecer na capa do jornal, né? Porque a capa do jornal é do artilheiro, mas vai todo mundo para casa com gostinho da vitória. Eu acho que em Deus a gente pode encontrar esse lugar, né? Tem o meu irmão que é o baita do zagueiro, tem o meu irmão que é um baita de um goleiro, tem o meu irmão que é aquele atacante bizarro, e eu tenho um irmão que é um artilheiro, mas todos nós ganhamos, na verdade, o Senhor é beneficiado, né, através disso. Isso não diminui ninguém, Ninguém, né? exatamente. Cada uma com sua, né, característica, e ninguém é inferior. A gente precisa entender isso. Ninguém é inferior, né, por estar em uma certa posição ou outra. Não, somos times, somos cooperadores. Também, né? Porque às vezes a gente se compara e é uma comparação até injusta. Sim. Porque a gente está em momentos diferentes, em fases diferentes, em que Deus está esperando coisas diferentes e a gente está se exigindo, né? Se cobrando coisas uma medida que não é para ser, né? Mesmo. Eu penso assim, que a gente é feliz até a gente enxergar no outro aquilo que nos falta. Quando a gente entra nesse lugar de olhar para o outro, vendo sempre aquilo que nos falta, né? Porque para mim a comparação, existem dois lados, né? Ou você se compara e você se acha aquém de todo mundo, e aí você entra naquele lugar da soberba, né? Se sente acima de todo mundo, ou você entra na comparação e você se sente inferior, aí você entra na questão da depressão. Né? Nenhum dos dois Deus nos chamou para ser. Né? Deus nos chamou para ser. Porque o orgulhoso vai ser abatido. Exatamente. Né? E a pessoa que se coloca nesse lugar depressivo, ela deixa de dar glória a Deus e reconhecer a sua vida. Não é esse lugar que Deus tem. Deus nos chamou para ir muito mais além de tudo isso, né? E existe a comparação que glorifica a Deus. Sim. A comparação que tem a origem no pecado, ela vai levar para esse lugar da inveja, da separação, né, do distanciamento entre eu e a outra pessoa, porque ela tem mais do que eu não tenho, eu nunca vou alcançar. Não, Deus deu para ela, mas não vai dar para mim. Né? E começa até questionamento, por que Deus dá para ela, faz por ela, não faz por mim, né? E até das histórias que, como a senhora falou, que a gente lida com tantas pessoas, né? E a gente vê as pessoas, às vezes, lamuriando as suas dificuldades e falando assim, não, mas ninguém passou por uma dificuldade como a minha, né? A outra conseguiu, e esses dias eu estava até conversando com uma pessoa e falei assim, tá aí, você tá olhando para uma pessoa que passou pela mesma situação que você, e olha o que Deus fez na minha vida. Por que você acha que Deus não pode fazer na sua? Sim, exato. Verdade. Então foi um ato de comparação para glorificar a Deus. E aí é que tá, que eu penso que a origem dessa comparação sendo na vida de Deus, no projeto de Deus, na convicção daquilo que Deus realmente nos originou para ser, é que realmente apresenta não só quem realmente nós somos, mas traz a glória para Deus. Sim. A minha comparação, usando a origem do pecado, vai me levar para esses lugares aí ruins. Mas a minha comparação, baseada na ótica de Deus, nos pensamentos de Deus, na maneira de Deus... É verdade. É uma potência, eu acredito, uma potência. Né? Porque a gente pode se comparar e pensar, opa, mas é o mesmo Deus. Sim. Né? Ele é o mesmo Senhor. Isso. Ele começou a boa obra na vida dela, Exatamente. vai continuar a boa obra na minha vida também. Que e a gente se inspira, né? E a glória de Deus não nos permite tomar essa glória, porque a gente sabe que é por Ele. É por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, se Ele me trouxe até aqui, por quê? Eu estou glorificando a vida dele. E se você chegou até esse lugar, é porque você está glorificando. Então, ele sendo o centro dessa comparação, ele só é glorificado. Né? Agora, eu fiquei pensando, e é outro aspecto que eu acredito que seja até o teor da sugestão, né, da pessoa que sugeriu, que é o aspecto negativo, né, que a comparação traz. Eu estava até fazendo umas pesquisas assim para a gente gravar, e aquela psiquiatra muito famosa nas redes sociais, a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela falou que a comparação adoece o ser humano, né? Uma frase dela que ficou notada, assim, conhecida. A comparação adoece as pessoas, foi exatamente o que ela falou.
E a gente vê hoje como que a comparação ela vai gerando um nível de insatisfação, e a gente tem isso turbinado pelas redes sociais, né? Então a gente tem aí aumento de índice de depressão, aumento de índice de crise de ansiedade, aumento de índice de distúrbio de imagem, por conta das comparações feitas nas redes sociais, né? Eu vou além, né? Eu comentava aqui nos bastidores, a gente vê um aumento de índice de problemas relacionais por causa das redes sociais também. Com certeza. Né? Porque você olha lá na rede social e a casa da pessoa tá impecável. Você entra na sua, passa um furacão. Exatamente. Eu sou o quê, né? O que eu consegui fazer da minha vida? Eu me sinto um nada, né? Verdade. Você vê as crianças postadas pelas pessoas, a criança tá o quê? Ó, não tem um fio de cabelo fora do lugar. Roupa limpinha, a criança não baba. Escorrendo, todo imundo, chegando a suado. Verdade. Né? Então você começa a absorver aquele olhar, né? E treinar o seu olhar a ficar insatisfeito, a não ser capaz de olhar para a sua realidade e ser grato, né? E para mim é uma ladeira abaixo, né? Porque é como se um abismo de fato puxasse outro abismo. E eu fiquei pensando histórias bíblicas que possam ajudar a gente a entender os malefícios disso. Né? A palavra fala assim: se algo te faz pecar, é melhor você cortar fora. E hoje as pessoas têm dificuldade disso, né? Eu, por exemplo, tem certos teores de coisas que eu tinha, né, como prioridade de busca nas minhas redes sociais que eu não tenho mais. Deletei tudo. Por quê? Porque me deixava ansiosa, me deixava irritada, me deixava chateada, me deixava desesperançosa. Eu falei, pô, pra que eu vou ficar? Eu tô todo dia abrindo isso daqui pra tomar veneno? Pra me matar? É um suicídio lento, né? Como se fosse isso. Eu falei, não vou, esquece, não quero saber. Política, eu amo política. Eu parei, literalmente. Falei, parei, não quero, porque meu Deus é a minha esperança. Dele vem a resposta da minha vida. Nele estão as fontes da vida. Eu não posso ficar sendo dirigida e alimentada por vozes que não é dele. Senão daqui a pouco eu tô sem esperança, eu tô murmurenta, eu tô, né, murmurenta não existe. Tô murmuradora, tô uma pessoa azeda, porque a gente quando fica sem esperança, a gente fica, se torna azedo, né? A gente se torna amargo, difícil de digerir. Então, falei, acabou, não quero mais saber. Pulo tudo, deletei um monte de gente que eu seguia. Ah, mas a senhora vai virar uma alienada? Não, meus olhos têm que estar fitos no Senhor, né? A minha mente tem que pensar no que a palavra fala. Existem tantas vidas à minha volta que podem ser comprometidas se eu não estiver cheia do Senhor. Isso é verdade. Então eu tenho que me encher daquilo que vai gerar vida, o resto. E os olhos é a janela da alma, né, mama? Exato. Os nossos olhos, a janela da nossa alma. O que eu tô vendo pode definir muita coisa do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando, do que eu tô me tornando. A pesquisa, eu gravei uma Maline sobre as redes sociais, né? A influência da maior rede social do mundo, que é o TikTok. E um dos dados que a maior, é um alto índice, agora eu não me lembro o percentual de cabeça, mas é um alto índice de insatisfação com problemas e distúrbios de imagem em adolescentes por causa da rede social. Então a gente tá vendo aí uma geração adoecida. Por quê? Porque fica olhando lá e pensa, eu não sou magro o suficiente. Olha pra lá e pensa, eu não sou loira o suficiente, eu não sou, né, meu corpo, você tem um biotipo, você começa a desejar ter outro, né? Você tem uma estrutura, você começa a achar que a sua estrutura não é boa o suficiente. A gente, de fato, vai enfermando a alma de uma forma... Adoece, né? Porque você entra numa sucessão de insatisfações, você deixa de ser agradecido, você deixa de reconhecer os benefícios que você tem. Por quê? Porque o jardim do vizinho é sempre mais verde, né? Eu pensei nesse. Eu vi uma vez até um post muito interessante que a pessoa falando assim, quem vê post não vê a realidade. Aí eram as pessoas postando
postando as coisas, aí depois mostrava os bastidores. Então era assim, no lugar da foto tava tudo direitinho, mas fora tava tudo desorganizado. Aí a pessoa arrumando tudo para ela tirar uma foto. A família brigando, interagindo, e na hora que pegava para fazer a foto, todo mundo ria e fazia de conta que era fofo. E mostrando essa dualidade, né? Então, muitas vezes as pessoas estão se comparando com algo que nem existe. É verdade. Né? Que é fabricado para receber likes. E a gente está deixando de ser agradecido, está deixando de reconhecer o Senhor na nossa vida, a gente está dando lugar para ódio, a gente está dando lugar para separação, distanciamento, porque a gente está se deixando levar por comparações destrutivas, né? E aí eu lembrei de duas histórias, assim, basicamente, que são bem fortes para falar a respeito dessa comparação nociva, né? Que a primeira é de Caim e Abel, né? Que Caim, ele se ira com a oferta do irmão, ao invés de ele reconhecer, preciso fazer melhor da próxima vez. Sim. Ele se ira com o que o irmão faz, porque expõe o coração dele, a medida da oferta dele, né? Tipo, eu né? não pensei como meu irmão. Ele o odeia, se ira contra ele e o mata. E tá lá em Gênesis 4 essa história, se você quiser conferir depois, eu acho interessante você ver como que é um processo. Desdobrar dessa comparação. Desdobrar dessa comparação. Então, quando eu olho para o outro e o outro tem êxito naquilo que eu não tenho, e eu começo a ter raiva daquela pessoa porque ela expõe a minha incapacidade, né? Isso vai dar errado, vai gerar no mínimo morte. E a morte talvez não vai ser morte física, você vai matar uma pessoa no seu coração. É verdade. Isso aí. Né? Você vai se tornar um homicida, porque você pode começar a falar mal daquela pessoa e querer matar ela para outras pessoas também. E mata no próprio coração também. Né? A gente falou do distanciamento. Isso é muito sério mesmo. Muito. Que vai separar, vai gerar essa morte já acontece aqui. Não fico mais perto. Outro caso é de José com seus irmãos, né? Perfeito. Que os irmãos começam a comparar a forma que o pai tratava José, que tratava eles. Eu deixei até aberto aqui, tá lá em Gênesis 37. Olha só, quando os seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. Isso é um sintoma de quando a gente começa a se comparar e não lidar com a comparação da maneira certa. A gente vai começar a ter dificuldade de ser pacífico com a pessoa. Agora, a senhora leu aí, me saltou aqui na minha mente aqui sobre a questão dos olhos que a gente falou, porque ele fala assim, quando os irmãos viram. Como nós somos atacados nesse lugar da comparação errada, né? Debaixo do pecado, quando os nossos olhos não são bons. Exato. Porque se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo é iluminado por essa bondade, né, de Deus. Mas quando os olhos estão corrompidos pelo pecado, a comparação vai ser na origem do pecado. Exato, é verdade. Exato. E aí continua falando que José sonha e eles o odeiam por isso. Aí José tem outro sonho, eles o odeiam ainda mais. Então é como se a gente percebesse que essa comparação pode gerar ódio no nosso coração, né? Uma outra coisa que acontece com a comparação é a inveja, né? A gente começa a desejar aquilo que o outro tem. Isso. E a inveja, ela tem uma questão que ela é tão perigosa porque ela vai além disso. Eu não apenas desejo o que o outro tem. Eu começo a me tornar insatisfeito com o que eu tenho. Né? E aí isso faz com que eu me distancie do lugar que Deus falou para que eu vivesse, porque Ele fala que é para a gente ser grato. Então, se houvesse esse zelo, esse temor em nós, a gente se apartaria disso, né? A gente escolheria não ir por esse caminho. Você que me ouve, que tem essa tendência a se comparar para o mal, você pode se comparar para o bem, para se inspirar.
A gente já deixou claro que isso é possível, isso é viável e Deus criou assim. Ok, né? Até a gente vê muitas vezes falando quem é como o nosso Deus. Isso é uma comparação. Sim, não tem outro Deus como o nosso. Então a gente pode fazer comparações que nos aproximem de Deus, mas existem comparações que vão nos adoecer, vão enfermar os nossos ossos, vão deixar as nossas emoções adoecidas, vão fazer com que os nossos olhos comecem a ficar insensíveis, né? aos benefícios de Deus, porque quando a gente começa a olhar aquilo que não temos e desejar mais aquilo do que agradecer o que temos, né, a gente começa a entrar nesse lugar perigosíssimo, porque é horrível conviver com uma pessoa insatisfeita. Muito. Né? Ela está o tempo todo demandando, reclamando, enquanto que ela poderia ser uma pessoa extremamente agradecida. Então, esses exemplos eu acho que são bem pertinentes para ajudar você a entender que se você der lugar a essa comparação nociva, ela vai te levar a um lugar de insatisfação, ela vai te levar a um lugar de rejeição, ela vai te levar a um lugar de autodiminuição, ela vai te levar a um lugar de depressão, ela vai te levar a esse lugar de odiar o outro, enquanto que Deus, através do sacrifício do seu filho, ele trouxe unidade. Amém. Ele propôs através do sacrifício de Jesus que nós nos tornássemos família dele, fizéssemos parte dessa dinâmica que não tínhamos direito de fazer parte, mas através desse sacrifício temos. Então a gente teria motivos de ser grato, mas perdemos essas oportunidades porque estamos comparando. Se você começar a querer assassinar, distanciar e matar as pessoas no seu coração por causa da comparação, cuidado, vai para a presença de Deus, se arrepende, né? Olha para o Senhor e reconhece o Senhor nos seus caminhos, né? Enxerga os motivos que você tem para ser grato. Eu, há anos atrás, tinha uma aluna da TE que ela tinha... Eu brincava que ela tinha insatisfação crônica. Porque qualquer assunto que você falasse, ela comparava e encontrava motivos para ela não ser grata. Ela sempre trazia o que lhe faltava. Aí eu falei para ela, você já percebeu que você tem dificuldade de agradecer? Agradecer a Deus e reconhecer Deus na sua vida? Ela falou, não, eu só acho que é normal. Eu falei, não, não é normal. Não é normal. Você tem saúde. Você acordou hoje? Você respirou? Né? Você tem quantas pessoas estão agora com aparelho para respirar, porque senão morrem? Né? Você consegue andar? Quantas pessoas estão de cadeira de rodas e nunca mais vão andar? Né? E ia falando das coisas, mas eu vi que era uma dificuldade. Quando ela, de fato, conseguiu receber essa ministração, ela falou, mas e agora? O que eu faço? Eu falei, vamos exercitar. Pronto. Dei um caderninho para ela, eu falei, todo dia, no final do seu dia, você vai anotar 5 coisas que você é agradecida a Deus que aconteceu naquele dia. Eu falei, vamos pensar comigo que se eu falasse para você escrever 10 coisas que foi ruim no seu dia, você ia escrever rapidinho. É verdade. E ela, às vezes, me mandava mensagem desesperada. Falava, pastora, eu tô desesperada. Eu tenho muita dificuldade. Tem dia que eu não passo da 3ª. Eu fico procurando. Olha, e aí ela começou a enxergar como que era um mecanismo, que ela já estava fadada a reproduzir aquilo e começou a se arrepender. Por causa daquela dinâmica, né? Então, talvez você tá me ouvindo, você fala, tá aí a dica não já. consigo, segue essa dica, pega um caderninho todo dia de noite, você vai falar, Senhor, me ajuda a enxergar os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida, né? Desde eu poder respirar, desde eu ter saúde, de eu ter pessoas amadas e queridas ao meu lado, de eu ter irmãos em Cristo, né? De eu ter sido salva, né? Hoje pela manhã, quando eu estava caminhando, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? E eu falei, Senhor, obrigada pela salvação, né? Salvação é o início de tudo. E quantas vezes a gente atravessa o dia sem agradecer a Deus pela salvação que recebemos do Senhor, né? Então, um outro exemplo que eu queria deixar para você, quando você não souber o que fazer, quando você estiver aprisionada por causa dessa comparação nociva, eu quero contar uma outra história de uma pessoa que se comparava, mas ela encontrou o caminho para colocar a comparação no lugar
que ela deve ir, né? Que é a Ana. A Ana se comparava com Penina, né? Penina era a prova de que ela não era capaz de gerar um filho, né? E Penina não era muito maneira, porque Penina ainda esfregava na cara dela que você não é capaz, né? De ter os filhos como eu tive e de dar essa alegria para o nosso marido. E Ana, ao invés de se lamentar com outras pessoas, né? Ao invés de assassinar Penina no seu coração, ela faz o que nós devemos fazer quando a gente for acometido desse mal, né? Ela vai para o altar. E no altar ela entrega todas as suas dificuldades, tudo aquilo que ela enxergava que lhe faltava, e ela faz um voto com o Senhor. Né, e ela cumpre esse voto, ela é agraciada através dessa disposição de entregar a Deus os seus momentos. A gente tem os nossos dias maus, né? Ela vai para Deus, ela não vai para homens, ela não vai para o ouvido do seu marido, que poderia gerar uma contenda entre o marido e a outra esposa. Ela não faz isso. Ela vai para o altar e no altar ela recebe a resposta, né? Ela recebe o milagre dela, inclusive, o desejo do coração dela. Quem que falou desse texto, do desejo do coração? Foi você, Acho né? que foi. De Jeremias. Né, que o Senhor fala dos pensamentos dele são para dar o fim que a gente deseja, né? Então, quando a mente está em agradar a Deus, né, quando a nossa motivação for, mesmo diante das comparações duras, como a Diana, né, é uma contestação. É uma realidade, né? Ela não podia ter filhos. Exato. Né, como era uma realidade de José também. Sim. Os irmãos tinham que lidar com o fato de que o pai, de fato, preferia José, né? Mas o que isso virou, eu acho que tem a ver com o coração. Agora, quando eu sei que meu pai tem pensamentos a meu respeito, e esses pensamentos são únicos, né? E não me abalo porque o outro tem sucesso, porque o outro tem respostas, mas eu me inspiro e busco a Deus para que eu não fique aquém daquilo que Ele tem para mim, Ele mesmo vai dar o fim que eu desejo, né? Você leu o texto, filha, pra gente? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém. É isso. Aleluia. Diante disso, a gente encerra esse nosso culto com o desejo de que você não mais adoeça por causa das comparações, né? Que você aprenda a lidar com elas assim como a palavra nos instrui, né? Você pense com os pensamentos de Deus, olhe com os olhos de Deus, né? Deixe de dar lugar à diminuição, enxergue o alto preço que foi pago pelo Senhor Jesus para que você fosse salva e isso seja o motivo da sua alegria. O resto é resto, né? Eu costumo brincar que a salvação é o nosso maior presente, o resto é só bônus. Né? Se não fosse a salvação, de que adiantaria o resto? Então a gente tem esse privilégio de termos sido salvas através do amor e do sacrifício, o amor de Deus através do sacrifício do seu filho. E a partir desse lugar, você possa lidar com essas questões de uma forma santa, sem gerar ódio, distanciamento, morte, sem dar lugar a ansiedades e depressões, porque você não nasceu para isso. Você nasceu para olhar para o alto, da onde vem o seu socorro, para ser cheia da convicção de quão amada e preciosa você é, a ponto de Deus dar o seu filho para que através da sua fé nele você fosse salva da morte eterna e para que nessa vida ainda você usufruísse dos benefícios de ser achada filha, menina dos olhos de Deus. É isso. Que Deus abençoe você e até a semana que vem com mais um culto. Você não nasceu para isso. Amém. Muito obrigada, Obrigada, Foi maravilhoso. Muito bom.